Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais esse painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardão. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos e vou apresentar a legislação da área federal e, na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. Com relação à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à solução de consulta de número 187, de 13 de dezembro, que versa sobre aspectos de rescisão de contratos. Então, essa solução de consulta esclarece que a retenção do imposto de renda retido na fonte sobre as verbas decorrentes de rescisão de contrato, aquelas multas por rescisão de contrato, a incidência da retenção se dá no momento do pagamento ou crédito da multa, e não pelo regime de caixa só. Então, independentemente se o pagamento da multa vai ser parcelado ou não, ou a retenção se dá pelo crédito, se esse ocorrer primeiro que o pagamento. Então, essa é a interpretação da Receita Federal, e ela se posiciona nesse sentido de que, uma vez dado a ocorrência da multa, o direito já é adquirido e a incidência tributária se dá naquele momento. Se o contribuinte optar em lançar a multa pelo regime de caixa, pagamento na despesa mês a mês ou de acordo com os vencimentos, a retenção é pelo pagamento. Se ele creditar na contabilidade e lançar em despesa numa única vez, na data da ocorrência da rescisão, toda a retenção do imposto de renda, então, se dá naquele momento e o recolhimento também, de acordo com o prazo previsto. Então, esta é uma interpretação da Receita. Dentro dessa solução de consulta, a Receita também esclareceu que, no caso de rescisão de contratos de serviços de natureza profissional, aquela indenização que é paga em função da rescisão do contrato, ela não está sujeita à multa dos 15%, porque os contratos de serviços profissionais, eles se caracterizam como de prestação de serviço e não haveria, então, uma natureza indenizatória, e sim de realização de serviço. Então, mais um esclarecimento da Receita com relação às multas por rescisão de contrato. Depois nós temos na sequência também uma outra solução de consulta, que é de número 182, de 7 de dezembro, que ela trata também da questão de retenção das contribuições dos 465, PIS, COFINS e contribuição social, no caso de serviços de montagem. Então, serviços de montagem, como regra geral, a Receita esclarece que esses serviços não se caracterizam como de manutenção e que, por óbvio, eles não estão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte. E ainda, dentro dessa consulta, também a Receita esclarece que também não estão sujeitos à retenção pelo imposto de renda na fonte aqueles serviços de manutenção, mas que são operações isoladas, ou seja, não são manutenções periódicas que visam a manter o bem em condições de uso. Aquelas manutenções isoladas, aqueles consertos, a Receita esclarece que esses serviços não estão sujeitos à retenção dos 465. Então, a prestação de serviço eventual ou isolada, de manutenção, mesmo que seja de manutenção, não está sujeita à retenção. Então, só está sujeito à retenção aquele serviço de manutenção contínua. O mais comum, por exemplo, é manutenção de elevador, contratos de manutenção de ar-condicionado, que são contratos contínuos, que visam manter o bem em condições de uso. Esses contratos estão sujeitos à retenção dos 465. E, por último, nós temos também aqui, com relação à solução de consulta, a solução de consulta COSIT número 196, que ela de 14 de dezembro, que trata sobre a produção de biodiesel, o selo do combustível social.
Então a Receita se esclarece que o produtor, para fazer uso dos benefícios do selo de combustível social, não basta ele ter apenas o reconhecimento, a concessão do uso do selo. O produtor ele é obrigado a aplicar produtos que são adquiridos dentro do âmbito da agricultura familiar, produtos que foram adquiridos dentro dessa classe de produtores. Ou seja, não basta a indústria, o produtor, ter o selo de reconhecimento social, mas se ele não aplicar na sua produção produtos adquiridos de agricultura familiar, ele não pode usufruir os benefícios das reduções das contribuições de PIS e da COFINS, no caso da produção de biodiesel. Agora, saindo fora um pouco das soluções de consulta, nós temos aí também na área federal a aprovação do novo layout da ECD, da Escrituração Contábil Digital, através do ato declaratório executivo COFINS número 104, de 21 de dezembro de 2021, foi aprovado o novo layout da ECD, que será aplicado a partir de janeiro de 2022. Então é a versão, o layout 9, que foi aprovado com algumas alterações. Então, com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir para os senhores seriam esses. Deixamos aí em aberto consultas, né, se houverem, e ficamos à disposição. Desejamos a todos aí uma feliz entrada de ano novo, com muita saúde, paz e felicidade e muita prosperidade para todos. Um abraço a todos e até o próximo painel tributário. Bom dia a todos. Dando continuidade ao painel tributário da CCA, vamos tratar agora de algumas alterações do IPI e do ICMS, verificadas através de decretos federal e estadual do Estado do Rio Grande do Sul, divulgadas na semana passada. Tivemos então uma alteração na área federal, vinculada então ao IPI, quanto à alteração de alíquotas deste imposto federal para o produto e o próprio vidro, né? Vidro e seus produtos. O decreto federal, então 10.910, publicado no dia 23 de dezembro, então ele altera a tabela do IPI, ficando a partir de 1º de abril de 2022, alguns produtos com a sua alíquota alterada, conforme um anexo que consta no próprio decreto. São NCMs 7003 1200, que anteriormente era 5%, agora passou a ser 10% a partir de 1º de abril de 2022, e também a NCM 7003 1900 a 2100, 7005 2100, 7005 2900, todas elas tinham alíquota de 5% e passaram para 10%, com data prevista para início de vigência a partir de abril, 1º de abril de 2022. Depois das alterações vinculadas ao ICMS, tivemos várias alterações do regulamento do ICMS, a primeira pelo decreto 56255, do dia 17 de dezembro, relativamente à concessão de redução da base de cálculo do ICMS nas saídas internas de areia lavada ou não, areias lavadas ou não. Ou seja, as areias, quando comercializadas, as saídas internas no estado do Rio Grande do Sul, então no período de 1º de janeiro de 2022 a 30 de abril de 2024, nós teremos uma redução da base de cálculo para 70.588, ou seja, de 17%
a carga tributária cai para 12%. Então, uma redução da base de cálculo efetiva de 17% para 12%. Depois tivemos também a concessão de redução da base de cálculo nas saídas internas de telhas de fibrocimento, tijolos refratários e também de tubos e manilhas de concreto, tá? No período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2023. Nas saídas internas também desses produtos, de maneira que a carga tributária seja equivalente a 12%. Então, nesta alteração, nós não temos um percentual específico, né, para a redução da base de cálculo, mas a carga tributária vai reduzir para 12%. Depois do decreto 56.256, ele traz os critérios de cálculo do montante do crédito presumido nas operações abrangidas pelo diferimento parcial do ICMS. Então, lá no artigo 32 do regulamento, em vários incisos, né, então em vários benefícios de crédito presumido, ficou incluída uma nota para explicar como operacionalizar aquele crédito presumido, se a parte da base de cálculo diferida, ela integra ou não o cálculo do crédito presumido, enfim, importante verificar este decreto, o 56.256, publicado no dia 20 de dezembro, exatamente porque ele vem fazer esclarecimento quanto aos critérios adotados nas operações, né, que estão beneficiadas com crédito presumido, mas tiveram redução da carga do ICMS pelo fato que está abrangido também pelo diferimento parcial. Depois do decreto 56.261, do dia 23 de dezembro de 2022, ele altera então a questão do regime optativo de tributação da substituição tributária, o ROT 2022. Ele prorroga até 31 de janeiro de 2022 a adesão ao ROT. Então, nós teremos, então, para o período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, a possibilidade do contribuinte não realizar o ajuste da substituição tributária, né, e, então, tornar ou considerar a substituição tributária realizada pelo substituto tributário como definitiva. E isto só mediante a opção pelo ROT. Esse sistema que desde 2019, né, tem sido adotado para determinados segmentos e depois para todos os segmentos mediante faturamento e agora de modo geral, já desde 2021. Então, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, o contribuinte substituído poderá formalizar essa opção, né, para que seja então observado, né, este regime optativo de substituição tributária. No período de 3 de novembro de 2021 a 31 de dezembro, então, para contribuintes não optantes pelo Simples Nacional, que estejam inscritos em 31 de dezembro de 2021. Até o dia, o último dia do mês subsequente, né, do início da atividade, para os contribuintes que iniciarem as atividades a partir de 1º de janeiro de 2022. E até o último dia do mês subsequente, ao da exclusão do Simples Nacional para contribuintes que deixarem de serem beneficiados por esse regime a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, em relação ao ROT, estas seriam esses seriam os destaques, né, que nós gostaríamos de transmitir, considerando principalmente que foi ampliado o prazo para a opção até 31 de janeiro de 2022. Depois tivemos uma notícia publicada no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul quanto ao cálculo
do ajuste do ICMS substituição tributária. Tem ocorrido divergências nesses cálculos e a Fazenda, então, tem verificado situações específicas, né? Então, ela divulgou e está lá no site para que os contribuintes tomem conhecimento e tomem as providências necessárias, tá? Então, essa notícia diz que a Receita Estadual identificou problemas relevantes relativa a 4 tipos de divergência no cálculo da substituição tributária por parte dos contribuintes do ICMS. As inconsistências foram apontadas a partir de cruzamento eletrônico de dados realizado pelo Fisco Gaúcho, tendo como base as informações prestadas pelos contribuintes através da GIA e da EFD, a Escrituração Fiscal Digital. Assim, então, tendo por motivo, né, esclarecer, né, e auxiliar na correção dessas informações, a Receita publicou esse material, digamos assim, orientativo, né, no seu site, e que já está disponível lá na área de serviços e informações, no item substituição tributária, subitem orientação sobre divergência de cálculo do ajuste ST. Tá? Então você pode acessar o site, né? Acessar essa notícia e pode acessar diretamente pelo link que consta nesta notícia para verificar esta situação. Então os contribuintes então devem verificar as situações, né? E, se for o caso, corrigir as divergências. E isto com a maior brevidade possível, né? Evitando futuras autuações por parte da Receita Federal, da Estadual. A divergência 1 que foi apontada pelo Fisco diz respeito aos estabelecimentos que não têm ajuste de substituição tributária. Então, estabelecimentos sem ajuste de substituição tributária. Algumas empresas não estão utilizando a sistemática da média móvel em todos os estabelecimentos. A divergência 2, ela trata de registros na FD, né? Então foram identificadas divergências entre as informações prestadas no registro C186 e as contidas no registro C180 da Escrituração Fiscal Digital na entrada, objeto da saída em devolução, em desacordo com o previsto para o modelo do ajuste da substituição tributária. A divergência 3, também identificada, então, entre as informações prestadas nos registros C181, combinado com o registro C185, também nas entradas de devoluções. A divergência 4, verificadas informações do ICMS presumido junto à escrituração da entrada de mercadorias via registro C180, em valores superiores ao total destacado pelo contribuinte substituto tributário remetente direto dessas mercadorias. Então, situações em que foram apropriados, né, crédito de ICMS, ou seja, ICMS presumido, né, como se fala nesse ajuste da substituição tributária, em valores superiores àquilo que consta nas notas emitidas pelo efetivo contribuinte, né, da substituição tributária, que é o substituto tributário. Então, é uma divergência bem relevante aí para os contribuintes que têm esta situação constatada pelo Fisco. Então, antes que o Fisco tome as medidas, digamos assim, de cobrança, né, e certamente com autuação, com multa, enfim, é importante que o contribuinte verifique e tome as medidas para a correção antes de qualquer ação fiscal. Persistindo dúvidas, então, os contribuintes podem entrar em contato com a Receita, né, pelo plantão fiscal virtual, utilizando o assunto escrita fiscal digital. Então, é algo que está disponível aos contribuintes. Por último, então, gostaria de destacar que a alíquota do ICMS, a partir de 1º de janeiro de 2022, retorna ao patamar de 17%, a alíquota para as demais mercadorias, né? Ou seja, nós temos diversas alíquotas, mas a alíquota modal, a alíquota das demais mercadorias, em 2021, foi de 17,5%. E a partir de 1º de janeiro de 2022, ela então cai para 17%. Então, retoma o mesmo patamar de 2015.
E isto também ocorre com energia elétrica, serviços de comunicação e também combustíveis, que estávamos sujeitos a uma tributação de 30%, retorna então para 25%. Além disso, também os contribuintes devem observar uma série de alterações que vigoram a partir de 1º de janeiro, né? Outras vigoram a partir de 1º de abril, quanto a prorrogações de benefícios. Então, aqueles contribuintes que dispõem, têm o benefício, fruem, né? O benefício seja de redução da base de cálculo, de crédito presumido, de isenção, de diferimento, observem o que diz o regulamento a partir de 1º de janeiro de 2022. Ok? Então, eram estas as informações vinculadas ao regulamento do ICMS. Então, chegamos ao final de mais um ano e essas eram as informações que nós tínhamos para trazer, tanto na área do imposto de renda, que o colega Reginaldo já transmitiu, como também na minha área, também na parte do IPI, na parte do ICMS. E durante o ano tivemos muitas informações transmitidas também pelo colega André, na parte previdenciária. Então, aproveitamos então para convidá-los então para acessar o Instagram da CCA Bernardon, para ficarem por dentro, né, das novidades da legislação tributária. E em nome de toda a equipe da CCA, desejo-lhes um 2022 de plenas realizações, paz e principalmente muita saúde, esperança e fé para a retomada da normalidade das nossas vidas, né? Então, um feliz 2022 a todos, um bom dia e uma ótima semana. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo painel tributário da CCA.